Olá, bem-vindo de volta ao canal. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero compartilhar contigo hoje o meu sistema de organizações e metas que mudou a minha vida. Eu tinha me programado para não fazer nenhum vídeo nesse final de ano, porque é muita correria, são as festas, os compromissos, os reencontros, mas toda a demanda de trabalho de final de ano. Mas eu estava fazendo aqui o meu planejamento e percebi que esse é um vídeo que pode ser útil para muita gente. Então, estou aqui eu descumprindo o que eu mesma tinha programado para mim, mas é por um bom motivo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil. Eu sempre gostei muito dessa sensação de final de ano, de a gente poder reavaliar a nossa vida, ver aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. É uma página em branco, é uma possibilidade da gente começar de novo e fazer diferente. E isso sempre me motivou muito. Então, todo fim de ano, eu pegava um caderninho, sentava ali sozinha e ficava pensando em todas as metas, todas as coisas boas que eu queria para o meu próximo ano, tudo que eu queria mudar, tudo que eu queria alcançar. Mas o que acontecia na prática é que 3, 4 semanas depois, eu já ia abandonando aquelas metas e depois de 3 meses, aquelas metas estavam completamente esquecidas, eu já nem lembrava mais que elas existiam. E assim eu fui perdendo um pouco da motivação de escrever no caderninho aquelas metas. Eu sempre penso e reavalio na minha cabeça, porque é uma época que eu naturalmente fico mais introspectiva, mas eu já não anotava mais porque eu sabia que aquelas metas no papel não valiam de nada. Para mim, elas não adiantavam. Mas lá na metade desse ano, lá por junho, julho, que foi mais ou menos a época que eu comecei esse canal, eu me dei conta de que eu tinha que fazer um planejamento, senão eu não ia conseguir levar meus projetos adiante. Eu estava com vários projetos rolando ao mesmo tempo e estava faltando tempo. E aí eu fui atrás de estudar produtividade. Eu li alguns livros, vi vídeos na internet, e aí eu percebi que se eu não colocasse no papel qual era o meu planejamento por semana, por dia, eu não ia conseguir achar tempo para fazer tudo o que eu precisava. E aí eu já quero compartilhar o meu primeiro grande aprendizado, que foi um divisor de águas na minha vida, que é não fazer mais planejamento anual. Então, aqui nesse vídeo eu estou recomendando para você não faça planejamento anual. Ué, Tanara, mas esse vídeo não é para a gente planejar 2025? Sim, mas a gente vai planejar 2025 a partir de períodos menores. Então, a gente vai dividir 2025 em 4 partes. E agora a gente vai planejar as primeiras 12 semanas de 2025, ou os primeiros 3 meses. Eu gosto de 12 semanas porque se a gente fizer 12 vezes 4, vai dar 48. E o ano tem 52 semanas, então a gente vai sobrar 4 semanas que vão intercalar, então, esses períodos, que vão ser períodos para a gente reavaliar. Dá uma descansada, baixa um pouquinho a intensidade, olha o que deu certo, o que deu errado, quais são os novos planos. A gente reavalia as nossas rotas para ver se a gente realmente está indo na direção que a gente gostaria. E aí a gente começa um novo ciclo. Então, eu finalizei um ciclo agora, um ciclo que foi muito legal para mim. Eu fiz 2 ciclos esse ano, um lá na metade do ano e outro agora no final do ano, e os 2 foram muito produtivos. Eu senti que eu estava indo na direção, que todo o esforço que eu colocava, eu estava indo naquela direção que eu gostaria. Não era um esforço em vão. Então, aprofundando um pouquinho mais essa ideia, por que planejar 12 semanas e não planejar o ano inteiro? Vamos pensar no período de 12 semanas. Se eu me aplicar, planejar, organizar tudo direitinho, o que eu quero atingir a cada semana por um período de 12 semanas, isso me dá um senso de urgência, de intensidade, que eu sinto que se eu perder ali meia semana, aquilo lá já vai me causar um prejuízo. Eu não quero desperdiçar nenhum dia dessas 12 semanas, porque é pouco tempo. Mas ao mesmo tempo que essas 12 semanas me passam uma ideia de pouco tempo e de intensidade, elas também me passam uma ideia de que em 12 semanas eu posso atingir muita coisa. Então, esse é um período que tem essa dualidade, ele causa essas duas sensações na gente que se unem para deixar esse período mais produtivo. Por isso que as grandes empresas dividem nesse período, né? Eles querem ser o mais produtivos possível e a gente também, na nossa empresa, quer ser o mais produtivo possível. A diferença é que aqui a gente é a empresa e a gente é os funcionários, mas a gente quer que a gente trabalhe de uma forma eficiente, né? Então, assim, vou dar alguns exemplos para vocês. Digamos que eu quero emagrecer, que eu estivesse acima do peso e quisesse emagrecer. Em 12 semanas, eu posso me comprometer a não comer frituras, a reduzir o máximo possível doces, digamos ali, só uma vez por semana, a comer comida feita em casa,
vou organizar minhas marmitas para levar para o trabalho, vou reduzir a gordura na preparação da minha comida, vou comer frutas, vou comer vegetais, vou fazer atividade física 5 vezes por semana, nem que seja ali 10 minutinhos, 15 minutinhos. Eu tenho várias metas, várias atividades, várias ações que eu posso fazer para atingir essa meta de redução de peso, e em 12 semanas eu consigo ter uma constância muito boa. E a gente vai concordar que se eu fizer isso com constância por 12 semanas, eu consigo resultados muito significativos. Então é um período que eu consigo me esforçar, porque eu sei que vai ter fim, logo em seguida vai finalizar esse período de 12 semanas, mas ao mesmo tempo eu consigo resultados muito legais. E a mesma coisa, por exemplo, vamos trazer agora para um outro exemplo mais da nossa área, mais do mundo acadêmico. Digamos que você está na metade do TCC, ou da dissertação, ou da tese, ou que precisa escrever um artigo, por exemplo, e você não está achando a motivação de conseguir finalizar. Cada vez que você senta, parece que tem que retomar, porque faz muito tempo que você escreveu, e aí tá aquela coisa assim que dá aquela sensação ruim na gente, de que a gente deveria estar fazendo mais, o trabalho está atrasado, mas a gente vai procrastinando, vai deixando para depois. Nesse período de 12 semanas, se a gente fizer um planejamento bem direitinho, o que a gente quer atingir a cada semana, a gente consegue avançar muito no nosso trabalho. É impressionante o quanto a gente consegue trabalhar se a gente tem aquele senso de urgência, de que o prazo está logo ali. Agora, se a gente transferir essas metas para o ano, para um plano anual, que é aquele plano que a gente costumava fazer, em 2025 eu quero emagrecer, em 2025 eu quero finalizar o meu TCC ou finalizar a minha dissertação. Aquilo lá é muito grande, é muito amplo. Quando passa ali um mês, a gente vai ter festas, a gente vai ter carnaval, a gente vai ter outras coisas, e aí a gente já vai desmotivando, porque a gente pensa assim: não, eu tenho um ano inteiro para atingir essa meta. Não dá esse senso de urgência de que a gente precisa aproveitar cada semana, precisa aproveitar cada dia. Então, assim, se a gente consegue fazer esses ciclos de 12 semanas, imagina 4 vezes no ano a gente conseguir atingir coisas grandes como essas, como finalizar um TCC, como mudar nossa composição corporal, como escrever um artigo, como estudar para um concurso. Então, a cada 12 semanas, a gente pode ter metas diferentes que vão dar grandes saltos na nossa vida. Então, como eu comentei com vocês, eu já fiz 2 ciclos desses de 12 semanas e agora eu estou planejando o meu primeiro de 2025, que vai começar no dia 6 de janeiro. Por que não começar no dia 1º de janeiro? Porque no dia 1º de janeiro eu vou estar com minhas filhas em férias da escola, elas só começam a escola de novo no dia 6. E aí eu quero curtir com a minha família, não quero estar pensando em metas, eu não quero ter nenhum planejamento. E isso também faz parte de, nesses períodos entre ciclos, a gente conseguir relaxar a cabeça, descansar, aproveitar outras coisas da nossa vida, porque a nossa vida não pode ser produtividade o tempo inteiro, sempre. Senão a gente entra em burnout, a gente não consegue. A gente se sobrecarrega, né? Então, nesse período eu vou descansar e depois eu vou iniciar as minhas novas metas de 2025. E como que eu faço para escolher as minhas metas? No primeiro ciclo que eu fiz agora em 2024, eu fiz esse planejamento de 12 semanas pensando somente em trabalho, que era o que estava faltando tempo ali. Eu estava com a agenda muito cheia de projetos, e aí eu fiz 12 semanas organizando o meu trabalho e os meus planos de trabalho. O que que aconteceu? Quando eu cheguei lá na metade, metade para o final, eu percebi que eu estava ficando muito irritada, que eu estava deixando de lado a minha saúde, eu estava me alimentando mal, não estava fazendo atividade física, estava mais irritada com a minha família, mais sem paciência, e aí eu percebi que não dava para manter nesse ritmo. Então, a partir do segundo ciclo, eu incluí também outras metas. Eu fui atrás de novos conceitos e achei esse outro conceito que eu quero trazer para vocês, que é o da roda da vida. Então, se vocês colocarem no Google roda da vida ou Wheel of Life, vocês vão ver vários conceitos diferentes. Existem várias possibilidades de a gente fazer essa roda da vida. A minha, que eu fiz, que eu acho mais interessante para mim, para minha realidade, e eu incentivo que vocês adaptem para a realidade de vocês, é fazer uma roda no papel e dividir em 3 partes iguais. Vocês vão dividir ela em 3 grandes fatias. Uma vai ser de saúde, a outra de família e a outra de trabalho. E aí, cada uma dessas grandes famílias a gente vai dividir em 3 partes iguais. Então, em saúde, a gente vai dividir em saúde física, mental e espiritual.
Em relacionamentos, a gente vai dividir em relacionamentos românticos, relacionamentos de amizade e relacionamentos de família. E a fatia de trabalho, que é a que mais varia na internet, eu pensei muito nessa fatia porque nada fazia muito sentido para mim e eu dividi a minha assim, em execução de projetos. Então, projetos que eu preciso finalizar, projetos que têm início, meio e fim e que vão ajudar a avançar a minha carreira. Pode ser escrever um artigo, pode ser escrever um livro, um capítulo de livro, pode ser finalizar um TCC, finalizar a faculdade, finalizar a dissertação, a tese. São coisas mais concretas, mais palpáveis, são projetos. Então, a execução de projetos. Na outra pequena fatia é a saúde financeira. Então, como que está a minha renda e como que eu poderia melhorar ela também. E a terceira fatia é de crescimento intelectual. Então, essa também é muito importante. A gente não pode só ficar pensando em projetos, execução de projetos, e não ter tempo para ler livros, para estudar, para ver aonde que a gente precisa avançar no nosso intelecto e também se debruçar sobre isso. Então, a ideia é que cada uma dessas pequenas fatias, vocês deem uma nota. Isso é uma coisa rápida, né, pessoal? Não é para perder muito tempo nisso. Então, pensem e sem deixem o subconsciente de vocês agir também. Qual a nota que vocês dariam para o relacionamento de vocês com amigos, com família, relacionamento romântico? Qual a nota que vocês dariam para as finanças de vocês? Claro que a gente sempre gostaria de ganhar mais dinheiro do que a gente ganha, mas de acordo com o período de vida que você está e de acordo com o trabalho que você tem. Você acha que você está sendo bem remunerado ou que isso não está alinhado com o que você acha que você deveria estar ganhando? A questão de projetos, se você está executando bem, está indo adiante, você tem projetos que estão andando de uma forma satisfatória. Então, para cada uma delas, vocês vão dando uma nota de 1 a 10. Vocês podem pintar, inclusive, ali de acordo com essa distribuição. 10 pintaria a fatia inteira, 1 pintaria só o pontinho, e aí, proporcionalmente, para vocês visualizarem quais são as áreas da vida de vocês que estão mais abandonadas. Não necessariamente vocês vão escolher aquelas que têm pontuação menor. Então, como que eu faço? Para definir as minhas metas, eu pego uma de cada grande parte, eu vou escolher uma de saúde, uma de relacionamentos e uma de trabalho. Porque eu quero ter esse equilíbrio na minha vida. Eu sinto para mim que se eu me focar completamente em trabalho, ou completamente em família, ou completamente em saúde e esquecer as outras, eu não vou estar equilibrada, eu não vou estar bem, eu não vou estar feliz. Então, eu escolho uma de cada e dentro delas a pontuação vai ser muito relevante, mas eu quero escolher aquela que vai me trazer, vai me deixar mais próximo de uma felicidade integral no próximo período de 3 meses. Então, o que que vai ser o maior avanço na minha vida? Por exemplo, talvez eu saiba que eu não estou ganhando bem o suficiente e que eu deveria me debruçar mais sobre corrigir essa questão, esse desalinhamento das minhas finanças, mas eu tenho projetos que são muito importantes para tocar e que se eu tocar eles, se eu conseguir finalizar eles, aquilo vai ter um impacto nas minhas finanças. É mais ou menos assim que eu costumo pensar para me organizar, organizar as minhas metas. E a ideia, pessoal, é a gente não abandonar as outras. A gente está escolhendo 3 que são aquelas 3 que a gente quer monitorar, que a gente quer estar de olho, que a gente quer todos os dias olhar para o nosso desenvolvimento em relação àquelas 3, mas as outras a gente também vai continuar tentando se desenvolver. E depois a gente vai mudar, né, pessoal? Então, esses são os 3 objetivos que a gente está escolhendo para o primeiro ciclo de 2025. Quando acabar esse ciclo, por exemplo, se eu escolhi saúde física, no próximo eu posso escolher saúde mental, saúde espiritual, e assim a gente vai trocando e vai achando um equilíbrio na nossa vida. Mas agora que a gente escolheu os 3 ciclos que a gente gostaria de botar o nosso esforço, a gente vai para a parte mais difícil, que é desenhar as atividades, as ações que a gente pode ter dentro de cada uma dessas metas. Não adianta a gente ter um sonho e não saber como que a gente vai chegar lá, qual é o nosso plano para chegar lá. Então, digamos que uma das metas que vocês querem desenvolver nas próximas 12 semanas é a de relacionamento romântico. Vocês têm um companheiro, vocês são casados, têm um namoro que não tá dando muito certo. A coisa tá muito desgastada, vocês estão cada um para um lado, não estão dando muita atenção um para o outro, e você sente que se você não regar esse relacionamento, ele vai morrer. E aí você pode listar uma série de ações, por exemplo, você está olhando nos olhos do seu parceiro, parceira todos os dias? Você tem perguntado
como que tá o dia dessa pessoa. Então, essas são ações que a gente pode se propor a fazer, de todos os dias, no final do dia, perguntar para a pessoa com um interesse genuíno, com curiosidade: "Como que foi o teu dia hoje?" E fazer perguntas em cima disso, querer saber mais sobre a vida daquela pessoa. Ou vocês podem planejar um agrado, planejar uma janta. Geralmente, as mudanças que a gente faz pequenininhas no nosso dia a dia são as que mais geram resultado. Não adianta a gente ficar assim: "Ah, eu quero comprar um super presente, quero planejar uma janta no restaurante super chique", e aí, às vezes, é tanto estresse naquele planejamento, naquela organização, que a gente nem curte o momento. Então são essas pequenas coisas do nosso dia a dia, o olhar nos olhos, o conversar, o a gente tomar a iniciativa de ter um toque, de fazer um abraço, de fazer um carinho, de dar um beijo quando a pessoa chega. Então, essas coisas são metas muito factíveis que a gente pode ter e que são metas que a gente quer ter todos os dias. Todos os dias a gente quer ter feito algo que nos leva ao alcance daquela meta, que é o nosso relacionamento voltar a ser um relacionamento satisfatório para os dois. Aquela área da nossa vida, depois de 12 semanas, a gente poder reavaliar e dar uma nota bem maior do que a gente deu nesse momento. Um outro exemplo para vocês, para deixar isso bem concreto, se vocês escolheram a fatia de desenvolvimento intelectual, por exemplo. Então, vocês sentem que tem muitas áreas da vida de vocês, do trabalho de vocês ou da vida pessoal também, que vocês gostariam de ter mais conhecimento e vocês não têm. Vocês podem começar fazendo um mapa da ignorância, não sei se vocês já ouviram sobre esse conceito, posso fazer um vídeo sobre isso também, mas vocês vão analisar aquilo que vocês acham que vocês deveriam ter mais conhecimento, mas que vocês estão aquém e que aquilo está prejudicando o crescimento, o desenvolvimento de vocês. Então, isso pode ser aplicável para várias áreas da vida de vocês e vocês vão desenhar ações concretas para cada um desses tópicos que vocês gostariam de estudar. Então, pode ser ler livro, ler artigos, ver vídeos na internet, fazer um curso. Isso vocês vão decidir de acordo com o tópico de vocês, aquilo que faz mais sentido para a vida de vocês, e vocês vão definir todos os dias o que que é que vocês gostariam de alcançar por dia. Então, digamos que nesses 12 meses vocês têm 3 tópicos de desenvolvimento que vocês querem avançar, vocês podem dividir essas 12 semanas em 3, e para cada uma delas, a primeira, por exemplo, vocês sabem que vocês têm 2 livros sobre isso em casa, inclusive, mas vocês ainda não conseguiram ler. E aí vocês vão colocar uma meta por dia de quantas páginas daquele livro vocês gostariam de ler, ou quantos artigos por semana vocês gostariam de ler, ou quantas horas de videoaula por semana não, por dia vocês gostariam de ver. Isso vocês vão colocar no papel, porque independente de qual das 12 fatias vocês escolherem, elas todas têm que ter metas, atividades concretas, que vocês possam dizer no final do dia: atingir aquela atividade ou não atingir aquela atividade. Esse meu dia, eu posso dar um check de ok, posso riscar, não sei como é que vocês vão organizar essa marcação de que tá tudo bem. Depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Mas vocês vão marcar aquilo como sim ou como não. Não pode ser muito complexo. Então, na próxima parte do vídeo, eu vou mostrar para vocês como que eu organizo isso no papel, como que eu controlo o meu desenvolvimento, o meu andamento dentro dessas metas. E aí eu recomendo que você pause o vídeo e você faça a sua roda da vida, você escolha as suas 3 metas e depois você continue o vídeo. Bom, indo para a parte prática, então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é acompanhar o desenvolvimento dessas metas dia a dia. Não pode ter nenhum dia que a gente não anote na nossa planilha se aquilo foi atingido ou não foi atingido, se a gente está caminhando em direção àquela meta ou não está caminhando. Eu tenho esse compromisso comigo que todos os dias de manhã, quando eu acordo, é 1 ou 2 minutos que eu vou ali para o escritório, pego o meu planejamento, eu gosto muito de fazer em papel, eu acho que fica mais visual, a gente consegue manipular mais do que deixar no computador. Então, eu até faço a planilha pelo computador, mas eu imprimo e aí eu boto cores e depois eu rabisco no dia a dia no papel. Mas você pode preferir fazer no computador, né? Eu acho que isso não é o mais importante. Mas o importante é que todos os dias de manhã você olhe para essa planilha, reveja as suas metas, veja o que que você se planejou no dia de ontem e se você cumpriu ou não cumpriu aquela meta. Você fez aquelas atividades ou não. E aí você vai olhar para o dia de hoje, o que que você tinha planejado, se você precisa resgatar alguma coisa de ontem que ficou por fazer, aí você vai adicionar no planejamento de hoje, e aí a gente vai conseguindo manter esse planejamento em dia.
Às vezes acontece, né? Às vezes a gente fica doente, filho fica doente, acontece alguma demanda urgente do trabalho, a gente precisa adiar um planejamento, mas o importante é que toda semana a gente tente finalizar em dia. Então, quando chega lá no domingo, a gente vai rever e vai fazer o planejamento da semana seguinte e a gente tem que ter cumprido aquela semana. Então, vou passar aqui para o computador agora para mostrar aqui para vocês como que é a minha planilha. Então, nos últimos 2 ciclos, eu fiz com uma folha A4 em retrato e eu confesso para vocês que eu achei pouco espaço. Me faltava espaço para fazer mais anotações. Então, esse ano eu estou testando esse novo modelo. Eu fiz ela com orientação paisagem em 2 páginas e aí eu recortei o rodapé da primeira e o cabeçalho da segunda e colei com um durex ali atrás. Então, ficou imperceptível. Se você está fazendo à mão, eu recomendo que você pegue uma folha cartolina e aí ou uma folha A3 e aí você vai ter mais espaço também. Porque é interessante a gente poder ter um espaço extra para fazer anotações. É algo bem simples, mas se vocês quiserem, eu mando para vocês. Se vocês quiserem já ter esse modelo pronto, então é só me mandar um e-mail aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o meu contato, proftanara@gmail.com. Me mandem ali um e-mail dizendo: Oi, Tanara, eu quero a planilha de planejamento e eu mando para vocês ali no mesmo dia. Então, dentro desses 3 objetivos que vocês escolheram, eu gosto de selecionar um que seja o meu objetivo principal, que é aquele objetivo que eu quero ter um planejamento diário. Cada dia vai ser diferente do outro e eu gostaria de anotar sobre esse desenvolvimento, sobre esse planejamento. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. No meu último ciclo, eu tinha escolhido como minha meta principal a constância e o desenvolvimento aqui desse canal no YouTube, porque eu tinha feito um teste lá em julho, junho, de um mês, que eu queria ver se eu gostava de filmar videoaulas aqui para o YouTube, eu gostei, mas a qualidade de áudio, de som e até assim a qualidade do vídeo mesmo em si estava muito ruim, né? Então depois disso eu fiz uma pausa, eu deixei de botar aquilo como prioridade na minha vida, nem estava no meu planejamento naquela época, e aí eu passei um tempo me desenvolvendo para depois poder voltar aqui com um pouco mais de qualidade. Com microfone e tudo mais, né? Ainda estou me desenvolvendo, ainda acho a qualidade dos vídeos aqui que tem muito para melhorar, mas agora é algo que eu consigo assistir sem sentir morrer de vergonha, né? Mas aí, assim, então nesse último ciclo eu queria isso, eu queria constância, eu queria poder publicar um vídeo por semana no YouTube e que eles tivessem uma qualidade crescente, que eu conseguisse ir me desenvolvendo. Então, todas as semanas eu ia lá e fazia meu planejamento, tinha um dia de estudos, e aí eu ia ver, além do estudo do conteúdo do vídeo, aqui eu estava estudando sobre como posicionar a câmera, sobre como fazer um roteiro e outros 2 objetivos que eram objetivos mais de sim e não. Ele era a mesma atividade que eu tinha que executar nas 12 semanas, e aí eu ia marcar se eu atingi ou não atingi. Então, não era o exemplo, mas digamos que eu tinha marcado aquele exemplo que eu dei antes de relacionamento romântico. Então, nesse caso, eu ia marcar que sim, se eu tivesse feito qualquer uma daquelas atividades listadas antes. Se eu não tivesse feito nenhuma atividade daquelas durante o dia, eu ia marcar que não. Então, eu trabalho assim: dentro desses quadrados, eu vou escrever sobre aquele meu objetivo principal, e nessas bolinhas aqui do lado, vai ser uma para a meta 2 e a outra para a meta 3. E eu vou pintar elas se eu atingir, se eu fiz alguma atividade que me deixe mais perto de atingir essas metas naquele dia. Então, dando um exemplo real agora, eu escolhi que para início de 2025 eu quero focar na minha saúde física. Eu tenho feito pouca atividade física e depois de 2 gestações, de 2 filhas pequenas para cuidar, para amamentar e tudo mais, a minha massa de músculos caiu muito. E eu sei que na idade que eu tô, eu preciso ter mais massa muscular. Isso é inclusive uma questão de saúde. Então eu foquei que todos os dias, que na verdade 5 vezes por semana, eu vou querer ter alguma atividade de reforço muscular por 15 minutos. Eu vou planejar que isso seja de segunda a sexta, mas se eu furar algum desses dias, eu posso recuperar no sábado e no domingo. Então, eu tenho caneleira, eu tenho anilha, eu tenho as coisas aqui em casa, eu só preciso ter a constância de fazer essa atividade. E dentro dessa meta, eu ainda dividi em 2 cores diferentes, porque eu vou dar a cor verde para essa meta, que vai ser a minha primeira bolinha aqui do lado, e eu vou marcar como verde claro o dia que eu fizer
reforço de membros superiores e verde escuro o dia que eu fizer musculação para membros inferiores. Então, nessa forma, eu consigo ter mais uma informação nessa minha planilha, que é se eu tô tendo um equilíbrio de membros inferiores e superiores, porque eu odeio fazer musculação para membros superiores, e aí eu preciso me forçar a fazer também, né. Então, eu consegui ainda dividir nessas 2 questões. Se é uma meta de saúde mental, vocês podem ter, o dia que vocês vão na terapia, o dia que vocês fazem meditação, o dia que vocês escrevem sobre sentimentos em um diário. Então vocês podem ter várias atividades e vocês podem sim organizar elas com uma legenda atrás ou no cabeçalho, qual cor que significa cada atividade, para vocês também poderem rastrear essa questão de quais atividades que vocês estão executando com mais constância. Bom, eu espero que esse vídeo tenha inspirado você e eu queria deixar uma última mensagem aqui que só você é capaz de mudar a sua vida. Não importa o seu passado, não importa os pais que você teve, se você teve traumas, você teve dificuldades importantes, todas elas fazem de você quem você é hoje, mas você que vai construir quem você será daqui a 2 ou 3 ou 5 anos. Você tem esse poder de superar as dificuldades, de modificar o seu caminho de vida. A gente tem várias histórias de pessoas que tiveram muitas dificuldades e conseguiram superar elas, trabalhando em si, trabalhando nas suas emoções, definindo as rotas da sua vida e se esforçando para chegar lá. Então, cabe a você. A gente não pode. A nossa vida é muito importante para a gente ficar ali num barco sem rumo, vivendo só um dia depois do outro, um ano depois do outro, sem a gente conseguir imprimir aquilo que vai nos trazer felicidade. Então, eu espero que você consiga definir aquelas metas que mais levem você para esse caminho de felicidade, que você consiga planejar as ações necessárias para atingir essas metas e que você consiga ter constância na realização dessas ações ao longo do ano. Então eu espero que 2025 seja um ano mágico para vocês, de muitas realizações, de muita mudança e de felicidade verdadeira. E eu vejo vocês no próximo vídeo em 2025. Até mais!